Namastê! A Pérsia tem um personagem folclórico adorável chamado Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin foi um clérigo sufi que viveu na Turquia nos anos 1700 e que escreveu muitas histórias, deixou muitas histórias onde ele se colocava, na maioria delas, como personagem. Né? Essas histórias muitas vezes são desconcertantes, muitas vezes são engraçadas. Nessas histórias, muitas vezes ele se coloca como um bobo, muitas vezes ele se coloca como um sábio, né? Muitas vezes ele se coloca como uma figura extremamente humana, muitas vezes como uma figura alienada, como o tolo que vai tropeçando nas coisas sem querer. Mas as histórias dele sempre passam nas entrelinhas ensinamentos interessantes, sempre passam, não exatamente às vezes na sua lógica, às vezes elas são absolutamente desconcertantes, porque são feitas para desconcertar a cabeça, porque o movimento sufi é sempre dirigido pelo coração. Então o movimento sufi sempre procura, de uma certa maneira, ou confundir um pouco a cabeça, ou desconcertá-la mesmo, para que a pessoa encontre uma brecha e o coração possa florescer no meio do cimento armado que é a lógica dentro dele. E hoje eu vou falar de uma dessas histórias. É uma história onde o Mullah Nasruddin vai jantar um dia, vai almoçar, aliás, um dia na casa do grande mercador persa da sua cidade, de tapetes persas. O mercador recebe ele. Bom, primeiro deixa eu dizer que Mullah não é o nome dele. Mullah é um título que usado em todo o Oriente muçulmano e até por algumas linhas judaicas, que é Mullah é uma palavra persa que vem de guardião. Então, Mullah geralmente é considerado um guardião da sabedoria, ou seja, são grandes estudiosos, né, da cultura da espiritualidade, ou então são clérigos, ou seja, guardiões de uma determinada mesquita, que era o Mullah Nasruddin era, no caso, as duas coisas. Bom, o Mullah foi convidado então para almoçar na casa desse grande comerciante de tapetes e, ao recebê-lo, o comerciante começou a mostrar a sua mansão, os seus lindos jardins, deixando claro como se pode chegar a coisas agradáveis através das conquistas financeiras. E chegou um momento que o comerciante não tinha mais o que falar de si próprio, entrou a mulher dele na sala e ele começou então a falar da sua família, se gabar da sua família, mostrando: oh, veja que linda esposa eu tenho, eu sou o cabeça da família, mas ela é quem faz a ponte entre eu e toda essa casa para que essa casa possa se transformar num lar. Dali a pouco entram as duas filhas do tapeceiro, do vendedor de tapetes, e ele fala: essas duas filhas são tesouros meus, né? São pedras preciosas nessa família, porque elas são as mãos da mãe, né? Elas quem executam tudo que a mãe precisa executar. Aí, dali a pouco, entram os dois filhos do comerciante. Ele fala: tá vendo os meus filhos? Eles são os sustentáculos dessa casa, eles estão se preparando para me sustentar quando eu não puder mais produzir. E, na verdade, desde hoje, a minha tapeçaria vive muito já por causa dos trabalhos deles. Que seria de mim sem as minhas pernas, sem os meus dois grandes sustentáculos? Enfim, o comerciante não parava de falar de si e o Mullah Nasruddin ficava procurando assim uma brecha para poder falar alguma coisa e nunca aparecia essa brecha. Não, o tapeceiro não respirava. Até que chegou uma hora, né, na hora finalmente do banquete, apareceu um servo com um fazão lindo, enorme, numa bandeja, e o tapeceiro falou: bom, vamos deixar o nosso convidado, o grande Mullah, cortar e servir o fazão. E o Mullah pegou a faca de trinchar, olhou aquele fazão e falou: o que eu faço? E o tapeceiro já começou a pensar: puxa,
é bom dar para ele a divisão, porque ele, como um clérigo bem educado, claro, vai me dar a parte mais nobre da ave, né? E eu vou me banquetear feliz. Aí o Mulano Ajudinho não sabia o que fazia, porque ele estava acostumado a separar um frango em casa para comer com a mulher dele. Ele comia um pedaço, a mulher comia um pedaço, e o resto ele guardava até no dia seguinte para fazer uma sopa, para fazer, né, um empadão, um outro prato qualquer. Mas o, ele nunca tinha dividido uma ave, e ele percebeu que o fazão, na verdade, era um frango, né, que estava sendo chamado de fazão, e que não era tão grande assim. Não ia dar para todo mundo. E ele não sabia o que fazer, coçou a cabeça, olhou, pegou finalmente a faca de trinchar, cortou a cabeça do frango, serviu o tapeceiro e falou assim: bom, nosso o nosso, como é que se diz, hospedeiro, o nosso anfitrião, como cabeça não só dessa casa, mas de toda a cidade, sendo o homem mais rico da aldeia, só pode ser homenageado com a cabeça do frango. Aí deu a cabeça pro anfitrião. Aí em seguida olhou para a esposa do anfitrião e disse assim: bom, a nossa linda esposa, que é aquela que faz a ponte entre o anfitrião e o mundo, só quando eu olho para essa ave, ela me lembra o pescoço da ave, que é quem faz a ponte entre a cabeça e o resto da ave. Aí ela foi, cortou o pescoço e deu para a esposa, que já estava pensando se não ia ter um pedaço daquela carne branca, daquele peito, né? Porque o marido sempre dava o, o pescoço para ela, mas na hora em que ela soube que era o Mullah Nasruddin quem ia cortar o frango, ela pensou assim: puxa, vai ver que hoje eu ganho finalmente um pedaço de peito para saber como é o resto do frango. O Mullah olhou para as filhas e pensou assim: bom, as duas, como mãos da mãe, merecem, só podem ser homenageadas com as duas asas do frango, que são as mãos da ave. Aí cortou uma asa para um, uma asa para outra, botou as duas asinhas para lá, olhou para os filhos do anfitrião e falou assim: bom, os sustentáculos dessa casa só podem ser homenageados à altura do que são com as duas pernas dos frangos, com as duas patas dos frangos. E cortou uma pata, cortou a outra, deu as duas para os dois e começou a cortar o frango para comer sozinho. A moral da nossa história, ou uma das morais que a gente pode tirar daí, é que a lógica pode ser uma coisa muito desumana, né? O Ocidente, ele é obcecado com a lógica. Ele é obcecado com a lógica e, consequentemente, com a ciência, né? que nasce da lógica. E as coisas que nascem do coração, elas são muito menos valorizadas do que as coisas que nascem da ciência e da lógica. Mas a ciência sem coração, ela pode ser extremamente desumana. Ela pode gerar a fome de um hospedeiro generoso, ela pode gerar ruína, né, onde poderia haver harmonia. A nossa ciência, né, a ciência em si, ela é toda baseada na lógica e no conhecimento. Né? A ciência é conhecimento sem coração. E o conhecimento sem coração, ele é a raiz do veneno, ele é a fonte do veneno. Né? O conhecimento sem coração, ele naturalmente vai tender a ser destrutivo. Então, o Ocidente, voltado para a ciência e supervalorizando a ciência e valorizando pouco os valores do coração, né, os valores humanos, ele tem gerado a destruição da nossa hospedeira, né, da nossa anfitriã, que é o planeta Terra. A gente conseguiu construir um foguete para ir à Lua, mas de repente a gente está destruindo esse planeta, a gente está destruindo as condições de viver aqui. Talvez daqui a 100 anos os nossos, ou quiçá 200, os nossos descendentes não consigam mais viver aqui porque os recursos foram esgotados. Né? Eu me lembro que nos anos 90 eu assisti uma palestra na ONU em que se falava, né, era sobre energia sustentável, e se falava que o planeta Terra
tinha 200 mil quads de energia fóssil, né? É uma medida de energia. E que o ser humano, naquela época, estava gastando 500 quads por ano. Fazendo a conta, se ele continuasse naquele mesmo ritmo de consumo das reservas de energia fóssil do planeta, a gente, em 400 anos, iria esgotar tudo. E, no entanto, a gente acelerou muito o volume de consumo dessa energia nos últimos anos. Então, vai ser muito menos de 400 anos se a gente continuar no ritmo que a gente está. Né? A lógica sem coração, ela é problemática não só a nível do planeta, ela é problemática numa relação, né? Num relacionamento amoroso. Porque o homem começa a pensar no que seria o papel dele dentro daquele relacionamento, a mulher começa a pensar no que seria o papel dela dentro daquele relacionamento, e a coisa acaba virando uma negociação, uma barganha entre os dois, para ela vendo como é que consegue tirar dele o que quer, e ele tentando ver como é que consegue tirar dela o que quer. Né? A lógica, ela é muito útil, pode ser muito útil e muito apropriada para a gente entender coisas do mundo objetivo, mas ela não serve para a gente entender o funcionamento da nossa subjetividade. Há coisas na nossa subjetividade, estruturantes da nossa subjetividade, que são de uma sutileza tal que a lógica não alcança. O mistério da vida funciona de uma forma que a nossa lógica não vai ser capaz de perceber. Então, quando a gente vive exclusivamente na lógica ou supervalorizando a lógica, a gente está perdendo o usufruir, o se deleitar com o mistério da vida, com o néctar da vida. E com isso a gente está se sentindo, a gente começa a se sentir com o tempo desnutrido daquilo que é essencial para a gente. E quando a gente se sente desnutrido daquilo que é essencial para a gente vai buscar alguma outra coisa que substitua esse alimento para nos dar uma sensação de satisfação. A gente vai buscar o quê? Vai buscar o poder. Vai buscar acesso a coisas. E aí a lógica entra em campo, né, e a ciência entra em campo, criando maneiras para a gente ter poder sobre a natureza. A cultura ocidental, ela vem se estruturando, né, há milênios em cima da ideia de que dominar a natureza, conquistar a natureza, vai nos trazer felicidade. O que é um equívoco total. Porque não existe a gente e a natureza. A gente é natureza. A gente é parte da natureza. Então, conquistar o quê? Quem está conquistando quem? A cultura ocidental, ela é toda voltada para a ideia de vencer a natureza. Você vê, por exemplo, a dança ocidental, o balé, ela é toda, né, baseada na ponta do pé, né, que é a ideia o quê? De você ser mais forte do que a gravidade, vencer a gravidade. Né? O bailarino que pula mais alto é aquele que sobressai mais, é aquele que vira notícia no jornal no dia seguinte. A dança oriental não, a dança oriental ela é toda feita em cima da base dos dois pés no chão, onde os dois pés no chão, onde um pé e o outro trocam energia no chão, e essa pessoa se alimenta de energia, e se alimentando de energia, ela, ou não é nem se alimentando de energia, deixando que a seiva do chão adentre por dentro de si, acontece uma transformação nessa pessoa, porque ela se conecta com a ordem do universo, com as regras do universo, e com isso ela serve de um exemplo para aquela plateia, para que aquela plateia se alimente dessa seiva. Para que essa plateia tenha um exemplo do que é se alimentar dessa seiva, do que é entrar dentro dessa seiva.
Mas aqui no Ocidente, não, as nossas artes ocidentais são todas com a ideia de vencer a natureza, de conquistar a natureza, e as nossas práticas são todas assim. E o que está acontecendo, na verdade, é que a gente está se encaminhando para esgotar muitos dos recursos da natureza em tempo muito pequeno e outros em tempo um pouco mais distante, mas também esgotá-los. O homem não está passando pela Terra. O homem é a expressão da Terra. O homem é parte da Terra. Esse corpo que a gente tem, ele nasce da evolução desse planeta, da evolução da natureza desse planeta. Esse planeta foi se desenvolvendo de uma forma tal que, de repente, dele surgiu o homem. Nós não temos que usar o planeta. Nós temos que, digamos assim, usufruir da mágica beleza que é expressar a vida, né? Expressar a magia da vida que brota nesse planeta o tempo todo. Isso nos leva a um êxtase. A lógica, ela pode servir para você construir uma ponte e aquela ponte não cair. A lógica pode servir para muitas coisas boas, objetivas. Mas a gente tem usado a lógica para tentar alcançar a felicidade. A felicidade é um fenômeno subjetivo. Para entender o todo da subjetividade, a lógica não serve. A lógica é sinônimo de mente. E a mente não vê o todo. A mente constrói uma narrativa e uma concepção do todo a partir da própria percepção. E essa percepção vem dos sentidos, né? Então, se eu olho para a minha mão dessa distância, ou dessa distância, ou dessa distância, eu tenho ideias diferentes dessa mão, né? A nossa percepção depende do ângulo de visão, depende da perspectiva de onde você está vendo aquela coisa. Da perspectiva no tempo e no espaço. Não só no espaço, mas também no tempo. Porque se uma coisa que eu signifiquei dentro da minha mente como muito importante há 10 anos atrás, pode ser que agora não esteja significado com a mesma importância. Além disso, os nossos sentidos sempre veem um lado da coisa, né? Por exemplo, se eu olho para esse grampeador, coloco ele na minha mão, né? E olho para ele, eu estou vendo esse lado do grampeador, mas eu não estou vendo este lado. Se eu pego uma pedra, coloco na minha mão e olho para ela, eu estou vendo um lado dessa pedra, mas não estou vendo o outro. Então eu estou construindo uma ideia sobre aquele lado que eu estou vendo. O outro lado eu posso imaginar, eu posso aferir o que seja, mas eu não estou vendo aquele lado. Eu não sei, não tenho certeza. Se eu olho uma pessoa de costas, eu posso imaginar o rosto dela, mas eu não estou vendo o rosto. Eu não sei como é o rosto dela. Se eu olho ela de frente, eu posso imaginar como ela é de costas, mas eu não estou vendo ela de costas. Então a mente sempre forma uma ideia parcial da coisa. E a vida é una, ela é total, ela não é parcial, ela não tem lado. Então a mente tem uma certa dificuldade para entender a vida. Assim como a mente tem uma certa dificuldade para entender ao seu dono, né? A si próprio, a sua subjetividade. Né? Porque os nossos 5 sentidos são voltados para fora. Né? Se eu olho para Copacabana, ou para Austrália, ou para Paris com os meus olhos, tudo bem, mas se eu quiser me ver, eu preciso de um espelho ou de uma câmera. Eu não consigo olhar e me ver.
E o que está no espelho não sou eu. O que está no espelho é um reflexo meu. Então, tudo que a gente consegue ver pela mente é um reflexo do que é o mundo. Nunca é o mundo. E um reflexo geralmente mostra um lado da coisa. Né? Um reflexo é uma imagem da coisa, mas não é a coisa. Já o coração não. Pelo coração você pode conhecer a sua subjetividade e você pode entrar em contato com o mistério da vida e pode curtir a seiva da vida acontecendo através de você, pode curtir a seiva da vida acontecendo no mundo externo e pode curtir a vida sem destruí-la. Se você tem a lógica, mas você também tem o coração, você também tem o amor, tudo bem, isso vai te trazer um equilíbrio. Você nunca vai usar o conhecimento de uma maneira simplesmente destrutiva. Porque vai existir uma identidade entre você e aquilo que está na sua frente. Você vai ser capaz de se relacionar com a natureza, viabilizando a sua vida nesse relacionamento, mas sem destruir a vida da natureza. A lógica do coração, digamos assim, não existe lógica do coração, né? Lógica é um sinônimo de mente, mas digamos que né, vamos criar esse termo, ou usar esse termo, ou brincar com esse termo, a lógica do coração, ela não parte de uma dedução, ela parte de um contato com a coisa, em seguida ela tenta explicar a coisa que sentiu. Mullah Nasruddin, quando ele conta uma história, ele não está passando nunca um ensinamento. Ele está passando um contato entre o mestre e quem está escutando, para que você, de alguma maneira, pegue alguma coisa da atmosfera daquele mestre e dê um passo adiante. Né? E vislumbre, né? De que maneira vislumbre o seu mestre, né, dentro de si próprio, e com isso crie naturalmente uma maneira de desabrochar a sua rosa interior para que esse seu mestre interior passe a ser a sua realidade. Mas mesmo Mullah Nasruddin tinha que usar a palavra para se comunicar com seus ouvintes. Porque nós cortamos todas as pontes que não sejam racionais e intelectuais entre um e outro. Eu estou aqui conversando em palavras para tentar passar uma realidade que não cabe em palavras. Mas a gente cortou a ponte do sentimento. A gente cortou a ponte do silêncio entre nós. A gente cortou a ponte meditativa entre duas pessoas. A gente cortou a ponte intuitiva. A gente quebrou as estruturas e o acesso e criou, como é que se diz, barreiras para chegar nessas outras partes nossas e podermos nos comunicar com eu simplesmente fazendo um vídeo, passando pelo olhar aquilo que nesse momento eu estou passando, aquilo que nesse momento eu estou vivendo, aquilo que nesse momento eu estou percebendo. A gente desaprendeu essas pontes. Então é necessário recorrer à palavra como uma ponte para que a gente possa, aos poucos,
olhar de que maneira a gente resgata aquelas pontes anteriores, de que maneira a gente abre as portas que foram fechadas, de que maneira a gente derruba as barreiras que foram construídas entre a gente e a nossa essência, entre a gente, o nosso ser, entre a gente e a nossa parte intuitiva, e entre a gente e a nossa parte que é capaz de entender um olhar em silêncio. E a chave que pode abrir essa porta é o amor. A chave que pode dissolver esses muros criados é o amor. Esses muros de proteção do nosso ser, da nossa essência. Se o mulá tivesse olhado para aquele frango com amor, mesmo ele sabendo que aquele frango não ia satisfazer totalmente 7 pessoas, ele teria partido ele harmonicamente, mesmo sem nunca ter partido um frango para 7 pessoas, toda a vida ele partiu só para ele e a esposa dele, ele teria partido de uma forma que todos ficassem harmônicos entre si no nível de satisfação que iriam ficar. Mas faltou o amor nessa história do mulá, no personagem dele. Faltou o coração. Existiu só a lógica, só o conhecimento. Esse é o grande limitador da nossa possibilidade de autoconhecimento, da nossa possibilidade de autorrealização como pessoas plenas. Porque o conhecimento e a lógica nunca vão ser suportes suficientes para o nosso contato não só com a magia da vida, com a transcendência da vida, né? Com a transcendência da matéria da vida, né? Mas, né, porque é isso, né? A vida, a matéria, né, tem dentro de si transcendência. A lógica é capaz de perceber quantos átomos tem ali, talvez, mas não é capaz de enxergar a experiência transcendente daquela matéria o tempo todo. E toda matéria é formada também de transcendência. Toda matéria tem uma dimensão de transcendência. Para transcender e para entrar em contato com essa dimensão transcendente da matéria, incluindo a própria matéria, ou seja, incluindo o corpo que você habita, é necessário o amor. E aí talvez o silêncio de um olhar possa levar mais rapidamente a experiência de transcendência do que um vídeo longo como esse. Bom, namastê. Muito obrigado pelos ouvidos. Não vou me estender mais para o vídeo não ficar longo. Espero que tenha sido útil. Vamos conversar em próximos vídeos sobre outras histórias do Nasruddin. São histórias onde ele passa onde ele abre diferentes portas para a gente enxergar o que é de transcendente. Por hoje vamos ficar com a lembrança de que o amor é a chave mestra, que pode abrir todas as portas que foram fechadas para que a gente tenha acesso ao próprio ser e que pode abrir, dissolver todas as barreiras criadas
para nos defender do lado mais mágico, do lado transcendente, da dimensão transcendente da vida. Namastê, até um próximo papo.